roteirista nata que sou, eu estava tentando buscar alguma coisa ligada à novela, à dramaturgia, roteiro. Enfim, fui pesquisar por aí e eis que consegui uma grande oportunidade e é por isso que eu estou aqui hoje, muito feliz, muito sem palavras para dizer que a minha convidada de hoje já chegou, que é a Solange Castro Neves. Ela é escritora há mais de 30 anos, trabalhou na TV Cultura, na Rede Globo, na Rede Record. Ela é coautora de A Viagem, Mulheres de Areia, Que Rei Sou Eu, Brega e Chique, dentre outras produções. Ela também é autora de Quem é Você, Marcas da Paixão, Roda da Vida, dentre outras. Ela também trabalhou durante 17 anos na editora Abril e lançou os livros Maktub, assim estava escrito, está esgotado, Encontro com Júlia, roteiro para cinema, e Magia da Terra, roteiro para TV, também segunda edição. Ela é pedagoga, pós-graduada em argumento e roteiro para cinema na FAAP, além de ser membro da Academia Araçatubense de Letras e Luminiscência do Brasil. Vou chamar então a Solange agora para entrar aqui com a gente no nosso bate. Vamos aguardá-la. Aceitar um convite para estar aqui. Tudo bem, Solange? Oi, Francine, tudo bem? A todos vocês que estão assistindo, um abraço. Estamos aqui ao vivo. Ao vivo. Que honra receber você aqui no meu Instagram para a gente conversar de um assunto que, além da escrita, que faz parte da minha vida, também falar de dramaturgia, que eu sou muito fã de novelas. Bom, Solange, para começar, né, quero dizer assim, que eu estou muito feliz de ter você aqui, te agradecer mais uma vez pela disponibilidade de estar aqui comigo e dizer o seguinte, como escritora, a curiosidade que eu tenho é como a escrita ela entrou na sua vida. Então, eu me alfabetizei muito cedo, né? Eu estava brincando no escritório do meu pai, que eu tinha paixão, era um lugar mágico para mim, cheio de livros, né? Tinha uma máquina antiga, Olivetti, e eu entrava ali e me deliciava brincando com as letrinhas. E convenci meu irmão até que ele me ensinou o alfabeto. E assim, eu devia ter uns 5 para 6 anos, 4 para 5, era muito novinha. E eu começava a formar as frases, através eu pegava o jornal dele, os livros. E assim, eu aprendi a ler. Quando a minha mãe foi dar conta, eu já estava alfabetizada. Então, assim, foi o meu mundo encantado, era o escritório do meu pai. Eu sou do interior, nasci em Araçatuba, no interior de São Paulo. E eu guardo essa máquina Olivetti até hoje, de recordação. Eu faço ideia de quantas produções quantos textos, quantas produções suas você usou essa máquina, né, para escrever, né? É verdade. Bom, Solange, eu fiquei curiosa porque o seu livro, Maktub, assim estava escrito, está esgotado. Continua esgotado até hoje? Sim, continuo. Eu fiz a primeira edição, não é? E pensei em fazer a segunda e a gente vai protelando, né? E acabei não fazendo mais. Mas eu sempre gostei muito de escrever desde pequena. Na escola, português era a minha matéria preferida, né? E, na verdade, nas redações, né, era onde eu extravasava a minha imaginação. Eu sempre fui muito tímida, né? Ratinha, assim, de biblioteca. E aí eu fui sempre lendo muito, me inteirando, escrevendo. Sempre gostei de escrever. Mas eu comecei a trabalhar mesmo como escritora. Devia ter uns 21 para 22 anos. Quando eu entrei num concurso de romances. A editora Abril apareceu numa revista e eu mandei 3 romances. Eu lembro direitinho como fosse hoje, não contei para ninguém, eu não acreditava que eu pudesse ganhar, né? E eu mandei os 3, um no meu nome, outro nome da minha filha e outro nome da minha mãe. E os 3 foram aprovados. Foi o primeiro, o segundo e o terceiro. Só que o terceiro não tinha
um final feliz, mesmo assim ele ganhou para o 3º lugar. E assim eu comecei a escrever, eram histórias, short stories, né, livros pequenos de bolso. E lá eu fiquei 17 anos. O interessante, bem pitoresco, é que naquele tempo eu não conhecia o mundo. E eu tinha que escrever sobre os países estrangeiros, não sobre o Brasil. Era uma norma porque... E não tinha, vamos dizer, a tecnologia de hoje que tem, né? Então eu lembro que eu tinha a biblioteca da cidade de Araçatuba, eu perguntava a alguns amigos que tinham viajado, mas era muito pouco. O que me salvou naquela época foi a revista Geográfica Magazine, onde eu pesquisava, tinha as lendas, né? As lendas, os fatos pitorescos de cada cidade, de cada país, de cada regiãozinha, né? E assim eu fui escrevendo sobre o mundo todo. Quando depois eu fui conhecer esses lugares, foi muito gratificante para mim. E deixa eu te falar, foi mais ou menos nessa época aí que você começou a utilizar pseudônimos? Você falou que você fez a inscrição utilizando aí o nome da sua filha e o nome da sua mãe, né? E além do seu nome também. Mas foi mais ou menos nessa época aí que os pseudônimos surgiram, ou você sempre gostou mesmo de colocar outros nomes aí para os autores? Não, nós usamos pseudônimos porque nós éramos escritores fantasmas. O que é um escritor fantasma? Eu e vários outros que trabalhávamos. Porque naquela época, um escritor brasileiro, ele não vendia muito, sabe? E os nossos livros vendiam muito para o país inteiro. Então, eles colocavam o pseudônimo dos estrangeiros. Sabe? E eu adorava, menina. Era assim, um prazer quando eu ia para o cabeleireiro e via alguém lendo meu livrinho. Ou quando eu ia num médico, né, num oculista, num dentista, e via alguém com meu livro na mão. Ou passava nessas bancas de revista, meus livros estavam ali. Era assim, muito gratificante, e em nenhum momento eu fiquei triste por usar pseudônimo. Não, talvez por ser tímida, né, mas também isso me ajudava muito. E então, foi assim que tudo começou. E graças a esses livrinhos, eu trabalhei 17 anos. E eu pude dar uma educação boa para os meus filhos, 3 filhos. Que bacana, eu acho muito bacana quando eu escuto essas histórias, assim, porque eu acho que é o sonho de todo escritor, né? Você produzir alguma coisa e viver das suas próprias produções, né? Eu acho lindo de ver quando, ainda mais naquela época, né, que você precisava até escrever com outro nome, porque é uma estratégia utilizada para ver se conseguia mesmo. E graças ao sucesso aí das histórias que vocês produziam, foi um grande sucesso, né, Solange? Foi, vendia muito esses livrinhos de bolso, viu? E como eu tinha como meu pai o meu melhor crítico, ele dizia, ele lia todos os meus livrinhos e guardava numa estante. Olha, esse tá um pouco apimentado. Essa historinha. Isso, depois falou muito sobre a religião, sobre a lenda. Então, assim, foi um crítico fervoroso que eu aprendi muito com ele. Que bacana. A gente já tem aqui a interação das pessoas que estão entrando, Solange. A Ilma Pereira, que é uma grande parceira, que faz até parte do grupo de poetas que eu participo também, ela está perguntando aí alguns dos pseudônimos que você utilizava para ver se ela consegue localizar. São vários, sabe? São vários pseudônimos que a gente usava para não ter um só, tá? E era mesmo a editora que colocava os pseudônimos, né? Sim, entendi. Bom, então vamos fazer um gancho aqui, porque a gente tem um tempo curto e sua carreira é muito grande. Eu tentei resumir o máximo aqui pra eu matar minha curiosidade, sabe, Solange? Porque, na verdade, essa live aqui, principalmente é pra minha curiosidade como escritora, saber como que é produzir vários tipos de textos diferentes. Como é que entrou, assim, como é que começou? Você foi enveredou aí pro caminho da colaboração, pesquisa e coautoria de novelas. Como é que começou você foi para esse caminho aí? Quando eu fiz 40 anos, meu pai queria que eu fizesse um livro com o sobrenome dele e desse de presente para ele. Aí surgiu a ideia de um livro sobre os ciganos nômades, que é sobre o Maktub. Assim estava escrito.
E aí eu trabalhei muito, fiz muita pesquisa e saiu o livro, Maktub. E através desse livro eu fui convidada por Paulo Biratã, diretor da Globo, para fazer um especial. Era um documentário pequeno para a Globo, né? Aí nós fomos trabalhar, e tem muitos ciganos em Campinas, que eu já tinha conhecido, ali é onde, através do meu livro, tinha muitas era autenticamente ciganos, você sabe, as tradições, os rituais autenticamente ciganos, eu segui à risca tudo que eles passaram, com muito respeito a eles, né, quebrando esse preconceito que existe sobre esse povo nômade. E aí eles permitiram que eu fizesse o documentário. Então, através de Paulo Biratã, eu dei um passinho para dentro da Globo. E ali ele me apresentou o Cassiano Gabos Mendes, que é um grande escritor, foi meu mestre também, que me convidou, você escreve, você então faz uma sinopse e me dá. Eu naquela época não sabia nem que era sinopse. Aí eu fiz uma sinopse, entreguei para ele, ele gostou e nós começamos a trabalhar. Foi uma parceria de 12 anos. Poxa. 12 anos juntos. Trabalhando brega chique, Que Rei Sou Eu, Meu Bem, Meu Mal, Tititi. Foi muito linda a nossa parceria. E, Solange, quando você vê essas reprises aí, vamos já entrar nessa parte das novelas, das obras em si. Sim. O que você sente? Porque eu assisti Brega Chique recentemente, repetiu no Canal Viva, né? E eu assisti, eu nunca ri tanto assim com uma novela, eu achei muito engraçada e bem diferente, né? Eu acho que as novelas de antigamente, elas eram diferentes, né? Mas assim, quando você vê uma obra, que você tem o seu dedo ali, que você trabalhou, que você produziu, ajudou, o que você sente assim, quando você vê a reprise assim, passando? Olha, eu sinto muito orgulho, sabe? Eu tenho muito orgulho e muita gratidão por ter tido 2 mestres maravilhosos, que era Ivani e o Cassiano. Os 2 com carpintarias, quer dizer, a técnica de televisão, de escrita de televisão totalmente diferente uma da outra. Então, eu aprendi muito com eles, só tenho gratidão. Então, quando eu vejo, é uma satisfação, a gente lembra de 1000 coisas atrás dos bastidores que acontecia, a loucura do dia a dia do trabalho, né? E, então, é muito interessante. No Que Rei Sou Eu aprendi muito, muito, muito. E eu até disse outro dia, numa live, que naquela época não tinha tecnologia nenhuma, né? Eu corria, eu ia trabalhar na casa dele, aí eu pegava os 6 capítulos, toda sexta-feira, ia correndo para o aeroporto. Lá eu entregava para o piloto do avião para ir levar para o Rio de Janeiro. Aí, e assim foi, né, aquela loucura até que veio, né, o computador. Então, passamos por várias fases que hoje em dia ninguém sabe nem o que era a loucura de antigamente. É verdade. Bom, Solange, quando surgiu mesmo, como começou a sua amizade com o Ivani? Porque realmente, pelo que eu pesquisei, você pode até me corrigir se eu estiver errada por causa dessa falta de informações, né? Parece que você foi a única colaboradora dela, né? A única pessoa ali mais próxima para auxiliá-la aí, principalmente na parte final da carreira dela, né? Isso. Eu fui convidada por ela, eu trabalhava com o Cassiano nessa época, quando teve a novela dela Amor com Amor se Paga. Ela teve, sim, uma antes de Amor com Amor se Paga, que chamava Marilu Saldanha, que trabalhou com ela. Mas não a conheci, então não posso dizer nada. E nós trabalhávamos, ela não gostava de trabalhar com várias pessoas, era eu e ela. E entre nós existia uma cumplicidade muito grande, uma afinidade de alma muito grande, assim, muito forte, sabe? E ela sempre dizia, minha filha é diferente. Nossa, você é diferente. E até que nós fomos trabalhando, eu trabalhava entre uma novela com o Cassiano, a outra em seguida com a Ivani. E sempre eles faziam com que eu desse tempo. Às vezes estava no finalzinho de uma, eu já começava com o outro. Mas sempre assim. E era assim, que eu trabalhei durante 12 anos com o Cassiano e 14 anos com a Ivani. E nesse inteirinho, né, houve muita afinidade, até que um dia nós duas recebemos uma carta psicografada do Chico Xavier. E nela ele dizia coisas que só nós duas sabíamos. Foi uma coisa assim muito forte, muito linda.
que trouxe muita alegria para nós duas. E nessa carta eu dizia que eu tinha sido filha dela em outra vida. E ela dizia, eu já sabia. Ela dizia, eu já sabia disso. Sabe? Mas era aquela coisa de você conhecer pelo olhar, sabe? Pelo andar. Sim. A maneira de você colocar a mão, eu sabia se ela estava bem, se não estava. É uma cumplicidade, assim, muito forte entre a gente. Ultrapassou a relação de trabalho, né, Solange? Virou mesmo muito, ultrapassou tudo. Família. Isso mesmo. Olha só, eu pesquisei, para chegar aqui, eu precisei pesquisar sobre ela. E é fantástica o trabalho dela. Como que ela era versátil, que tanto de coisa que ela escreveu. E essa pergunta é inevitável não fazer. Você acha que as opções dela de fazer os dois da televisão brasileira, Mulheres de Areia e A Viagem, você acha que foi porque ela tinha passado ali por várias emissoras? Ela conta a história da TV brasileira, porque ela passou por várias rádios, por várias emissoras, e é fundamental para a história da TV. E aí, você acha que foi porque ela já estava numa casa que até a Rede Globo, então, né, deu uma alavancada muito grande nos anos 80, 90 e se tornou uma casa muito grandiosa, né? Essa ideia de fazer esses dois remakes, que eu não assisti os originais, por falta de oportunidade ainda não consegui achar, mas que marcaram a minha infância e para mim são uma das melhores novelas que existiram. Foi por causa disso, de marcar também a passagem dela para uma grande emissora? Foi essa decisão de fazer esses remakes ou foi um pedido da emissora? Olha, foi um pedido da emissora, né, que eles fizessem, porque era muito bonita, né, que eles tinham feito na Tupi antigamente, vamos dizer, foram lindas, mas não tinha tecnologia e tudo mais que a Globo podia proporcionar. Eu queria esclarecer aqui que um remake, gente, vocês imaginam que é muito mais fácil do que escrever uma obra inédita. Completamente o contrário. Um remake dá muito mais trabalho, é muito mais difícil. E o sucesso de um remake é quase um milagre. Eu vou explicar o porquê, eu sempre explico para os meus alunos, né? Isso, você pode ver os filmes, né? Os grandes filmes, quando vão fazer um remake, não fica daquele jeito. Vários outros remakes não deram certo. Por quê? Primeiro porque as pessoas, os telespectadores que assistiram a primeira estão presos na memória deles, os atores daquela época. Então é difícil eles, né, deixarem que outros atores, né, adentrem aquela história que eles acreditam que são deles, né, a história. Sim. Então, e várias outras coisas. Por exemplo, você tem que mudar quase tudo, porque se passaram muitos anos, não é? E a linguagem e tudo mais é tudo diferente de hoje em dia, né? Os conceitos, né? A moral, tudo evolui. A vida é uma roda, né? É sempre uma vida, é um movimento. Você tem sempre que se reciclar, sem ferir, não é? Toda aquele telespectadores que amavam aquela novela, o sucesso, o que fez o sucesso. Então, como eu falo com meus alunos, né, nas minhas aulas de roteiro, como é fazer um roteiro, uma adaptação? Então, a adaptação começa do autor que vai trabalhar com aquilo, o autor, né, o novo autor, lendo toda a sinopse, lendo todos os capítulos, para quê? Para principalmente ele achar o eixo principal da história. O eixo principal da história, que é que eu sempre brinco, que é a coluna vertebral. Porque é só esse eixo que você não pode mudar. Porque se você mudar a história, acaba a história. Então é esse eixo. Fora disso, você vai mexendo, você vai toda a criação. Então, depois que você achou o eixo, né, da história principal, da primeira versão, aí sim começa o processo de criação da nova história. Então, aí você vai fazer uma nova sinopse, você vai fazer um novo perfil de personagens atualizados, uma nova roupagem para tudo que está em si. Os diálogos, tudo mais são diferentes, que passaram muitos anos, não se fala mais daquele jeito, não se sente daquele jeito, não é? O mundo anda, o mundo é movimento, né? A vida é movimento.
E aí depois você faz a sinopse, aí você coloca outros atores, outros núcleos, né? Interferem entre si, e aí você vai fazer a criação. E isso é muito, depende de cada autor que escreve. Porque a Ivani, eu vou dar um exemplo, a Ivani tinha uma mania, ela dizia assim, quando eu escuto os diálogos, eu tenho certeza que foi você que escreveu, porque eu te conheço e sei a tua vivência. Então ele dizia, o Tonho da Lua é teu, a Diná é tua, o Otávio é próprio teu, o Otávio não era meu, porque a sua vivência, né? Eu tive 3 irmãos homens, era totalmente diferente do dela. O meu romantismo era diferente do dela. Né? O conceito do amor verdadeiro, né? Hoje em dia é diferente do amor verdadeiro de uma época de 30 anos atrás. Sim. Tá? Então, tudo isso, todos os diálogos, tudo, nunca mais você vai pegar nos capítulos antigos. Então, é um trabalho, eu brinco que é um trabalho artesanal, não é? Com que você faz todos os capítulos, toda o roteiro, enfim, toda a novela. E com certeza essas novelas, elas são fenômenos porque vocês souberam trabalhar nos remakes essa espinha dorsal que você falou e souberam também agregar novos elementos que cativaram o público, né? Isso. E eu acho que no caso de Mulheres de Areia, que veio, ainda trouxe uma tecnologia que veio ali abrindo ali a tecnologia ali do uso ali do chroma key e do espelhamento ali para poder fazer, para poder colocar gêmeas ali, a Glória Pires ali como Raquel e Ruth, que antigamente na versão lá onde era, salvo engano, eu acho que era Eva Vilma, né? Que não tinha essa tecnologia antes, e aí ainda teve esse trabalho extra, né, porque eu acredito que foi um trabalho extra, porque a Glória Pires tinha que gravar as duas personagens, né, e aí trocar, inverter, então ainda agregou essa tecnologia, e eu acho que sensacional, e eu adoro, eu sou suspeita pra falar, porque toda vez que fala que vai reprisar, eu tô lá, e hoje eu já chorei horrores, sabe, Solange? Porque hoje foi a cena que o Alexandre ele foi cremado, então foi aquela cena da família toda ali reunida, aquela sutileza ali. Ele aparecendo, né? Ele aparecendo, então assim, eu já lembrei da minha infância também, que eu tinha muito medo dele assim, a viagem também trouxe essa tecnologia toda para recriar ali o Vale dos Suicidas, né? Teve muita tecnologia, eu também li que fizeram muitos lugares para gravar, né? Fizeram muitos lugares de gravação, muitos cenários, né? Era uma pedreira. Sim, era uma pedreira. O Vale dos Suicidas era uma pedreira. Sim, mas aí teve todo um jogo, porque você, né, para poder colocar ali né, tudo escuro de noite, o vento, aquele vento, o pessoal na lama rastejando, é muito legal, eu recomendo para quem está assistindo essa live aqui, que tiver curiosidade, tem muito vídeo na internet, no YouTube, até no Globoplay também, de bastidores, para saber um pouquinho mais sobre isso, que é muita coisa, né, Solange? É verdade. Bom, com isso você já respondeu várias curiosidades minhas e eu queria só entender o seguinte, mais um detalhezinho dessa produção de fazer um remake. Até quando, como fica essa liberdade do autor de produzir uma novela, seja ela remake ou não, dentro de uma grande emissora? Porque você vai ali fazer o texto, fazer a sinopse, desculpa as palavras técnicas me falham, porque eu não sou, né, uma roteirista. Mas assim, você vai ali apresentar o projeto e aí, até que ponto a emissora vira e fala, olha, isso aqui não vai entrar, ou isso aqui vai entrar, ou trabalha mais isso? Cada emissora tem suas normas, não é? Então, antes de você começar a trabalhar mesmo, a desenvolver os capítulos, você conversa com ela. Então, por exemplo, eu trabalhei na Cultura, na Globo, na Record, depende do horário, não é? Tem a censura. Velada, mas existe a censura, você tem que tomar cuidado, que é uma responsabilidade do autor colocar, né, adentrar as casas sem pedir permissão, milhares de lares. Né? Então, tem tudo isso, mas as normas
são expressas antes de você começar. Então, eu nunca tive problema com nenhuma emissora, não. Assim, por exemplo, você entrega ali alguns capítulos e aí há aquela modificação de alguém, simplesmente um diretor, alguém virar e falar, olha, não, vai cortar isso aqui, não vai ter. Isso já aconteceu? Não, comigo não, ainda não aconteceu. Sim. Coisas pequenininhas, vamos dizer, coisas ou grandes mesmo. Olha, eu fiz várias cenas com um ator e por um motivo ou outro ele ficou doente, ou ele teve de sair, não pode corresponder ali e tal, brigou, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Você tem que tirar aquelas cenas e substituir por outras. Ou um ator ficou doente, isso tinha muito, né? A Guiomar na novela, a Laura Cardoso na novela A Viagem ficou muito doente, teve de operar. Então, todo esse tempo, nós tivemos de adaptar as cenas dela. E ela estava naquele momento que ela era obsediada pelo Alexandre. Então, tive todo um trabalho extra, né, de adaptar todas essas cenas. Mas fora isso, dos problemas normais do trabalho, que acontece mesmo, né, com todo mundo, não tive esse problema, não. Sei que acontece, que já aconteceu com vários outros autores, né, mas comigo ainda, graças a Deus, ainda não aconteceu, não. Que bom. E aquela história, você concorda? Por exemplo, a gente escuta burburinho, não sei se isso acontece de fato. A emissora começa a acompanhar o desempenho da produção, da novela, e começa a ver a questão da audiência, e isso começa a pesar muito ali para a obra em si. Você já viu isso na prática eu já vi encurtar em novela, isso já vi mesmo por causa de desempenho, mas de mudar a trama, de falar, vai ter que mudar a trama do personagem, vai ter que mudar essa trama, vai ter que ter essa trama. Eu, por exemplo, algumas novelas que eu trabalhei, a gente teve de aumentar. Na novela mesmo, A Viagem, nós aumentamos 20 capítulos. Tivemos que aumentar 20 capítulos. Então, você tem que mudar, né? Dar ênfase, parar com aquilo que era o final, tem que mudar tudo para poder fazer. E, na verdade, são 31 a 32 páginas por dia uma novela. Sim. É muita coisa e imagina... É um escritor de novela. Muitas pessoas acreditam que é uma arte menor, né? Eu digo que devia ser a arte maior de novela. Por quê? Porque uma novela, a pessoa não tem... Você tem que escrever um capítulo por dia, né? E entregar 6 por semana. No mínimo, cada capítulo tem 32 a 33 páginas, no mínimo. Quer dizer, em uma semana você escreveu um longa-metragem. É verdade. E você precisa... muitas pessoas ainda consideram uma arte menor a novela. Então, assim, é um trabalho que você não tem de esperar você ter inspiração. Você tem que escrever. Sim. E eu acho que é um grande desafio. É uma obra aberta. Exatamente. E é um grande desafio, Solange. Eu, como escritora, eu sou poeta e eu escrevo outros gêneros, mas ainda não me arrisquei com roteiros. Até uma coisa que eu acho que no futuro, eu acho que é muito legal, interessante você ser convidado, você ser contratado para escrever uma obra, uma novela, e vai durar aí 5, 6 meses. Antigamente a gente tinha novelas como A Viagem mesmo, que tem 160 capítulos. Hoje em dia você não vê uma novela com tantos capítulos. Com tantos capítulos. Porque eles diminuiu bastante por vários motivos, logística, questão de custo, questão de número de atores, né? As produções elas estão encurtando cada vez mais, mas é muito legal você entreter o público durante 5, 6, 7 meses ali, entrar, igual você falou, pedir licença para entrar na casa das pessoas todos os dias e apresentar uma história. E como você falou lá no iniciozinho do nosso papo, que um dos 3 livros que você apresentou para o concurso não tinha final feliz. E muitas vezes você conta histórias que são histórias que não são boas de serem contadas, né? Isso. E você tem que contar e pôr o dedo na ferida. E aí isso já puxa o gancho que eu preciso te perguntar. Eu tenho que pular porque surgiu isso aqui agora na minha cabeça. O papel do escritor para a sociedade, porque a novela, ela traz
muitas coisas a serem debatidas, né? Muitos núcleos diferentes. E você pode debater tanta coisa, você pode ajudar, deixar o seu legado, deixar bons fluidos, boas energias para as pessoas que estão assistindo. Então, você acha que a escrita tem um papel, provavelmente você acha que sim, tem um papel fundamental, mas para a sociedade em si, né? A escrita como um todo, qual que seria o papel da escrita para a sociedade? Eu acredito que o autor, né, o escritor mesmo, através ou de livros ou de romances, qualquer que for a arte, teatro, cinema, em primeiro lugar é levar ao telespectador momentos de descontração, de alegria, de aventura, de amor, né? E também de reflexão, de fazer o outro pensar. Isso eu acho muito importante. E eu acho assim, que reflita sobre sua vida, seus valores, né? Eu acredito que o escritor cumpre a sua função quando o leitor, ao terminar a leitura, sabe, a leitura da sua obra, ou de assistir a sua obra, torna-se uma pessoa diferente do que era. Ou faz ele pensar, não é aquela coisa só que ele assistiu, acabou e nunca mais aquilo representou nada para a vida dele. Que bacana. E antes, a próxima pergunta é sobre a Viagem 2. Eu li rumores, eu não sei se você vai me falar isso daqui a pouquinho, que tem um projeto para a Viagem 2. Mas antes eu vou abrir aqui, porque as pessoas estão perguntando algumas coisas e é interessante a gente falar. Pode falar. Então, o pessoal aqui do Café Noturno está perguntando qual foi o seu maior desafio ao escrever o remake da novela Viagem. Moinha falou sobre isso, mas eu acho que você pode responder sim, porque eu acho que não foram muitos os desafios, né, Solange? Foram muitos, muitos os desafios de escrever a novela Viagem. Mas assim, um dos grandes desafios que nós tivemos, eu e Ivani, é que a parte espiritual, né, a responsabilidade de você escrever sobre uma religiosidade sem ofender as outras religiões. Porque eu creio que todos os caminhos levam ao Pai, né? De formas diferentes, mas levam ao Pai. Então eu não queria ofender ninguém, né? Na verdade eu queria unir, né? Porque a minha concepção é que a religião é o religar ao alto. Isso para mim é religião. Então eu me cerquei, a Ivani, de profissionais de vários segmentos de religiosos, para que ele desse a sua opinião determinado das perguntas que foram surgindo. Você imagina o cabedal de perguntas, de dúvidas, de questionamentos que eu recebia na minha casa, 3 a 4 sacos por dia de perguntas. Vinha percorrendo. Então, e através do Dr. Alberto, né, que era o personagem principal, que o Cláudio Cavalcante fez divinamente, ele respondia as perguntas que eram feitas pelo telespectador. Isso também prendia muito o público, não é? E através disso eu fazia as perguntas para vários setores, né? As pessoas que comandavam essas religiões, que eram respeitados entre todos os outros, e achar um meio termo, sabe? Achar uma resposta que não ferisse ninguém. Sabe? E a finalidade foi atingida, porque porque eu assisti a primeira, quando passou, eu tinha 10 anos de idade, eu não consegui entender. Realmente, na minha cabeça, eu não consigo entender. Mas quando eu fui ler meu primeiro romance espírita, quando eu comecei a entrar nesse universo, hoje em dia eu sou kardecista, e nas outras reprises, é tão redondinho que vocês acertarem em cheio a pesquisa, porque não tem falha, não tem buraco. O Dr. Alberto vai respondendo ali todo mundo, principalmente o Otávio, né? Que o Otávio, ele muito incrédulo no início, e depois ele vai sentindo ali que realmente existe mesmo, né? E aí ele vai, algo mais, e aí ele vai ensinando pra gente, a gente vai aprendendo, é muito bacana, assim, eu acho assim que acertaram em cheio mesmo, e bacana você dizer isso, que vocês trouxeram outros pessoas de outras religiões, né, para fazer essas, né? Para achar uma resposta que não ferisse, né, as outras religiões. E foi interessante porque então eu estudava muito, eu lia muito
eu sempre falo para meus alunos que eles precisam ter um cabedal de conhecimento muito grande. Porque quando você está trabalhando, você não tem tempo para muita coisa, né? Sobra muito tempo. E quando o personagem que fez o Dr. Alberto, o Cláudio Cavalcante, ele era ateu. Gente. Ele não acreditava em Deus, ele acreditava... Ateu, ele se dizia ateu, não é? Ele acreditava só em energia. E eu aprendi muito com ele, porque aí eu dava as respostas de acordo com o que eu acreditava. Então, assim, quando houve o obsessor, né, o Alexandre chegava perto do Theo, do Omar, e eu percebi, aí ele dizia assim, Solange, você fez o perfil dos personagens tão perfeitos, as características deles, dos valores intrínsecos de cada um, que a energia corresponde à energia densa do obsessor. Então, na verdade, ele não ia dizer um obsessor, ele dizia que a energia densa, né, provocou aquilo por causa que ele também tem uma energia densa. Quer dizer, as energias se atraem, né? Sim. Você atrai a energia do que você está emanando. É físico, né? Então, foi muito interessante que a gente conversava horas. Ele disse, Solange, você pôs aqui, mas eu posso explicar, mas assim, pela energia. Então, tudo na vida é energia, né? Se você tem muito, você pode imaginar, se fica aquele medo, tudo aumenta na sua vida. E você atrai o medo. Então, tem amigas que foram assaltadas 15, 20 vezes, né? E ela falou, mas você nunca foi assaltada? Você mora em São Paulo, você é desligada, você é romântica, está sempre olhando para cima, você nunca foi assaltada? É que, na verdade, a energia da gente, sabe, assim, quando você está mais densa, quando você está com aquele medo, você atrai o outro. Está mostrando na sua cara que você está com medo. Se você está com medo, você tem alguma coisa para perder. Exato. Lógico que eu também não vou sair com um relógio, né, com coisas que possam me roubar. Exato. Tudo tem um lado e um outro. Então, assim, a energia é muito importante. Então, essa explicação eu queria dar, porque tem pessoas que não acreditam em nada. Hoje, os jovens, né, falam, eu não acredito em Deus. Eles só dão um nome, né? Deus, é aquele Deus de barba, né? Não, é a energia do Criador. Sim. Como ele não acredita? Você vê um pôr do sol, você não sente uma emoção? Sinto. É Deus. As religiões, elas vieram para nomear. Só muda o nome. Só muda o nome. A finalidade é a mesma, é a gente se sentir bem, a gente se conectar, a gente estar em paz, né? E eu acredito muito nisso, que o poder do pensamento também, ele diz muito isso que você falou da questão energética, o que você está emanando, né? O que você está pensando ali, vai emanar. Isso. Então, eu acho que isso é muito interessante. Eu acho interessante você ter falado isso, porque o Alberto realmente, ele não vinha com conceitos tão kardecistas. Ele vinha ali, abrandava bastante. Tudo, isso. Exato, porque não era uma novela kardecista, era uma novela que tratava de um assunto espiritualidade, mas não era uma religião A, B ou C. Eu acho isso ótimo e por isso que eu acho que a novela foi um grande sucesso. Tanto é que uma das curiosidades é que aumentou em mais 50% a venda de livros espíritas na ocasião que passou a novela. E o pessoal querendo descobrir, entender mais sobre isso, né? Então fala pra gente agora sobre o projeto A Viagem 2. Tem esse projeto mesmo? Sim, esse projeto 2 já foi entregue, estamos aqui esperando, aquela ansiedade da espera, se for pro bem que dê certo. É assim, desde o término da novela Viagem, eu queria fazer a viagem número 2, que é a volta, né? Sim. Porque que a volta mas eu achei que o telespectador ainda não estava preparado, sabe? E agora eu acredito que no momento que nós estamos passando, sabe? Nesse momento que o público está, por causa de tanta coisa que nós estamos vivendo, a pandemia e tudo mais, muitas mortes, né? Eu acho que eles estão sedentos de respostas, né? Para as suas grandes dúvidas e questionamentos sobre os mistérios da vida, né? Então, a trama desse novo projeto, ele foi desenvolvida com profissionais também de vários setores religiosos para explicar sobre a reencarnação.
né? Que a vida continua. Então, a viagem é um projeto que nós dizemos, a ideia principal era a vida após a morte. Aí, essa é a vida após a vida, é o retorno, não é? Que tudo tem uma razão de ser. Eu, desde pequena, muito pequena mesmo, eu sempre fui muito questionadora, sempre. Então, eu dizia, Deus quis. Eu falei, não pode ter querido que acontecesse isso. As grandes diferenças do mundo, um nasce um berço de ouro, o outro, né, nasce que joga no lixo. O porquê de tanta diferença, de tanta tristeza e tanta miséria, né? Eu queria uma resposta, assim, eu não aceitava aquilo. Se Deus é Pai, Deus é justo. Como podia aceitar uma verdade? Deus quis, Deus não estava presente, não. E aí, através da reencarnação, eu entendi que a vida é a continuação de uma longa história, né? Nós somos hoje o resultado das nossas escolhas de vida, de várias reencarnações. Então, e que a Terra é um planeta escola. Nós estamos aqui para aprender. Cada um num estágio evolutivo, né? Então, dessa vez você veio aprender quando não tem dinheiro como fazer, na outra você veio aprender a ter dinheiro e o que você vai fazer. Que as escolhas que você faz, né, vai depender do seu futuro. Você tem o livre-arbítrio, eu acredito nisso, né? Você tem o livre-arbítrio para decidir a sua vida, não é? Mas você é responsável pelas suas escolhas. O grande desafio seria a gente, para quem está chegando nessa ciência, na doutrina da espiritualidade como um todo, é achar esse ponto de saber, entender que está sendo injusto, aparentemente está sendo injusto o que está acontecendo. Aparentemente está sendo injusto. Mas não, faz parte de coisas que a gente não lembra por motivos óbvios e que a gente realmente precisava fazer resgate e ter essas colheitas. E eu acho que isso é o aprendizado. E o mais misterioso dessas... exatamente. A gente não sabe a carga, a gente renasce e não sabe a carga que a gente vem trazendo, né? Os nossos resgates, o que a gente vai precisar passar. Então, o projeto vai falar, então, da reencarnação. Isso, a volta dos três, né? O triângulo amoroso, né? Com todos os resgates kármicos que eles trazem. Né? Mas aí, no caso, teríamos os mesmos personagens ali? Não, são outros personagens que vão contar uma história, né? Uma história, certo. Uma história, né? Que logicamente tem muita coisa parecida, porque todos amores, desamores, né? Conflitos tem em todo mundo. Mas assim, eu acho que está na hora do povo, sabe? Se eu conseguir com esse projeto fazer com que as pessoas perdessem o medo da morte, sabe? Encarasse a morte de frente, sabe? Que a morte é apenas uma passagem, daria muito alento ao coração de muitas pessoas, né? E como os sofrimentos que a vida faz, que passa, os obstáculos da vida, é para você aprender. Então tem um ditado que dizia assim, por que está acontecendo isso? Por quê? Porque mudam, em vez de por quê, vocês perguntam para que está acontecendo isso na minha vida. E se um fato está repetindo, é porque você não aprendeu a lição a primeira vez. Então repete de novo, preste atenção na sua vida. Né? Então, nessa a gente vai ter também todo um preparo de falar sobre você é responsável por suas escolhas. Né? Existe a justiça, tanto da terra, a justiça do homem, como a justiça divina. Da justiça divina ninguém escapa. Ninguém escapa da justiça divina. Então aquilo que você semeia, você vai colher. Quer queira, quer não. Se você plantou arroz, você vai colher arroz. Se você plantou mágoa, se você plantou ódio, você vai colher isso. Não tem como você colher amor se você plantou ódio, discórdia, envenenou todo mundo. Não tem como. Às vezes não tem jeito.
Mas a gente Não ainda tem. está naquela fase. É muito difícil, né, pra gente estar encarnado e tá meio ainda, né, com aquela nebulosa, mente nebulosa, a gente achar que a gente errou, né, Solange? Eu acho que é um grande desafio, né? A gente achar que a gente fez, né? A gente cometeu esses erros aí há tanto tempo, vai saber quantas vidas para trás, há quanto tempo, e achar que agora aqui está sendo justo esse sofrimento, esses desencontros todos, né? Porque a gente está aqui encarnado e a gente vai passar por isso. Pode demorar o tempo que for, a gente vai sofrer, vai chorar, vai ser difícil, muitas vezes a gente vai pensar em desistir, mas, igual você falou, né? Tem um motivo para ser, né? Tem um motivo para ser. Tudo tem uma razão, não é? É uma escola de vida. Você vem aqui para aprender. Em diversos. Você começa no primário, no ginásio, na faculdade, nas pós-graduações da vida, até você aprender a melhorar a tua essência, né, no caminho evolutivo. Eu não tinha o porquê da vida, né? Eu não posso imaginar alguém que não acredita. Porque você já imaginou a pessoa que acredita que você veio, né, nessa vida, você nasce, né, vive, né, passa por todo o sofrimento, alegria, mas porque ninguém passa imune aqui nessa vida, né? Ninguém, não é possível. E aí morre, acabou tudo. Para que existe a vida, então? Tem que ter um significado muito maior, não é? Então é só pensar, gente. Vamos usar. Acredito que nessa fase que estamos todos em pandemia sozinhos, começam a refletir, sabe? Parar, se questiona. Tenho ânsia de saber, eu sempre tive muita ânsia de saber, então leia bastante, estudem, vão assistir filme, hoje tem filmes, séries, tem tudo que você possa imaginar em vários canais sobre esse assunto. Não acredita, não vai no outro. Não importa o caminho que você tomar, importa que você ache resposta para os seus questionamentos. Exatamente, e eu tô aqui na torcida para ser... Assim, eu tô aqui na torcida para ser aprovado esse projeto, porque isso que você falou da finalidade de ter um projeto desse, é você deixar aí um ensinamento, um alento para as pessoas, um consolo, para as pessoas lidarem melhor com a morte, porque eu acho que é um dos grandes desafios da gente, é lidar com a morte mesmo, com a perda, com o afastamento, mesmo que seja temporário, a gente não acha que é temporário. E eu acho que isso vai voltar lá onde quando eu te perguntei do papel do escritor para a sociedade. Esse projeto que você está apresentando, isso vai ser um grande papel, vai ter um grande papel, porque você vai tentar ali, mais uma vez com uma pedagogia ali, com um método, mostrar para as pessoas coisas e tentar ajudar, auxiliar. Eu estou aqui na torcida, tomara que seja aprovado. Muito obrigada, eu também estou torcendo muito, muito obrigada. Nosso bate-papo voou, tem muita pergunta. A gente não ia conseguir trazer a Solange aqui na live e responder tudo, as curiosidades todas, falar de bastidores numa live só. A Solange uma live lá no YouTube de 5, 6 horas direto pra gente saber tudo. Então eu preciso dar sequência aqui. Você trabalhou também na TV Cultura, no Castelo Rá-Tim-Bum, me conta isso. Eu sou uma grande fã desse programa, cresci assistindo também. Foi por pouco tempo, eu não sei se eu não lembro, mas era 4 ou 5 meses, né? Que eu trabalhei lá, foi o Carlos Queiroz Teles que me convidou, eu trabalhava na Editora Abril também junto comigo. E foi assim, eu adentrei no mundo mágico da fantasia, né? E eu sou romântica, adoro criança. Foi assim maravilhoso, né? Então, eu tenho muita recordação do Dr. Vitor, e meu marido chamava Victor, então foi assim... Nossa, foi assim maravilhoso, a Nina, todos, sabe, a Penélope. Tenho saudade de todos, um grande abraço a todos. Nossa, era uma alegria, a gente voltava em casa toda feliz, sabe, assim, naquele mundo encantado. É um programa educativo, voltado para o público infanto-juvenil, mas que era diferente de tudo que tinha na televisão, né, Solange? Completamente diferente. Exato, porque a TV Cultura realmente, ela não, né, na época que produzia, hoje em dia eu não sei, mas os recursos não chegavam ali perto ali da Globo, por exemplo, né, que é sempre a referência. Artesanal mesmo, bem artesanal. Exato. Era feito com tanto amor, sabe? Assim, era uma coisa que fluía. Muito Exato, bom. E é um programa super premiado, gente. Isso que é bacana, isso dá esperança para os escritores, para quem trabalha na televisão, para quem trabalha desde da função mais de base, isso dá muita esperança de que a obra ela
Ela não precisa ter muita coisa para ser um sucesso, ela precisa Não, não ser precisa. boa. Ela precisa ter uma finalidade bacana, atingir um público em cheio ali. Eu acho que os recursos, o pessoal vai driblando, né, Solange, ali as Vai dificuldades do driblando, dia a dia verdade, e vai vai fazendo. driblando de uma tal maneira assim que você consegue, né, trabalhar. E você tendo Sim, amor, você pega amor, tudo que você trabalha com gosto, né, é diferente, né? é diferente. Sai, assim. E Vamos pegar não sei o que, um trazia não sei o que, eu trazia a outra, quando vê, saía o problema. é verdade. E aí, com isso eu quero, porque eu quero um dia escrever um roteiro de alguma coisa. Eu até escrevo roteirinho, sabe, Solange? Para fazer meus videozinhos no YouTube ali, eu vou, faço um roteirinho. Eu não tenho técnica, eu só vou ali e faço. Eu queria que você desse dicas, mas dicas assim, não precisa ser nada muito profundo, porque eu quero saber também dos seus projetos, os cursos que você ministra. Fala um pouquinho aí, dá uma dica para escrever um bom roteiro, uma dica daquelas assim, dica mesmo de base, de quem tem bastante experiência, de quem trabalhou aí em grandes produções, de quem criou grandes produções. E fala pra gente dos seus projetos, o que você está fazendo agora, os cursos que você ministra. Então, eu falo sempre para meus alunos que para você falar, eu quero escrever, tem nem aquela loucura por escrever, e eu falei, bom, então você lê os clássicos? Não. Primeiro você tem que gostar de ler. Ler. Ler, mas com profundidade, sabe assim? Hoje em dia vocês estão muito, os jovens principalmente, estão acostumados muito com a internet, né? Tudo muito rápido, tudo muito visual. Tudo muito visual. Sim. Então tem de aprofundar. Outro dia mesmo nós tivemos uma não discussão, mas uma conversa que eu fiquei até convencê-los, né? Eles estavam falando que o Machado de Assis era muito chato. E eu quis provar para eles que eles não sabiam ler o Machado de Assis. Como? Imagine, eu li não sei o que, não sei o que. Eu falei, pois é, mas se você sabe que ele é um dos autores que mais trabalha com a dualidade da vida, como assim? Como assim? Então eu peguei, a primeira vez eu dei para eles ler, olha, vocês vão ler O Esqueleto e vocês vão ler A Cartomante. Depois vocês vão comparar os dois e vão chegar aqui e vão me contar. E assim eu fui fazendo com várias, desde a crônica com o conto dele. E aí eles ficaram apaixonados por o Machado de Assis. O grande Machado de Assis. Mas Grande por Machado de que Assis. isso? Porque no ler a obra você tem que dar as diretrizes, porque vocês hoje são muito mais rápidos que antigamente, né? Eu fiz muita leitura dinâmica para ler os livros, mas nessas horas que você vai ler os clássicos, você não pode usar a leitura dinâmica, né? Aquela coisa rápida, porque você não se aprofunda, você não vê, na verdade, a essência do que o escritor quis passar. Então, e assim, eu falo para ser um grande observador da vida, precisa ser. Então, vá para uma praça, sente, observa tudo, para você criar seus personagens. Vá para um ponto de ônibus, vá para um metrô, e observa a vida. Outro, eu acho uma característica muito boa do escritor é que ele sabe ouvir. A pessoa que não sabe ouvir, não vai saber escrever. Só vai escrever aquilo que ela, né, da vivência dela. Sim. Então, a pessoa tem que saber ouvir o outro, não é? E também se inteirar de tudo que está passando. Então, você tem que adentrar, porque o visual é muito importante, né? Então, você tem de ver cenas e cenas de filmes, séries, comédias, tudo que nós temos a tecnologia a nosso favor hoje em dia, não é? Vai em busca. Outro dia eu falei, mas eu fico uma amiga fica em casa sem fazer nada. Eu falei, meu Deus, entra na internet, vai no Google, procura lá os museus virtuais. É um sonho que milhares de pessoas não sabem que existe. Quais explicações? É como se você estivesse entrando no museu do mundo inteiro. Então a tecnologia trouxe para nós o mundo a nossos pés, sabe? Ali você pode tocar ali, sem precisar viajar, você viaja. A outra coisa é não ter a vergonha de sonhar, não ter a vergonha de sentir e saber voar.
Eu brinco assim, vocês têm que saber voar. Abra a janela, pensa no passarinho, pega na asa dele e vai embora, voa. Deixa a sua imaginação voar. Que bacana. Isso é muito bom para um escritor. Qualquer tipo de escritor. Você vai fazer teatro, cinema, série. É isso. Bacana demais. Logicamente, para você escrever, você tem que aprender as técnicas. Que cada arte tem a sua técnica própria. Para você escrever teatro, tem uma carpintaria própria. Para TV, para novela, série, tem outra. Filme é outra, né? Então, todo isso você tem que aprender a técnica. Então, não adianta nada você ter uma história e não ter a técnica hoje em dia. A pessoa nem lê o que você manda para ele. Então, você tem que pensar na técnica. Sim, e ótimas dicas. E colocar o coração, calma. Sempre. O coração sempre está na ponta do lápis. Sempre. Solange, e seus projetos, os seus cursos, onde a gente encontra se a gente quiser assistir suas aulas? Então, eu fazia muito curso presencial. Eu dava 2 cursos por ano, até 3. Sim. E começa com uma ideia. O aluno desenvolve uma ideia. Aqueles que não têm a ideia, eu dou vários jornais, manchetes, revistas, tal, para eles terem uma ideia. E dali a gente parte para aprender o que é uma premissa, um storyline, para você aprender a fazer uma sinopse, a fazer o perfil de um personagem, a fazer uma sinopse longa, se é para filme, uma sinopse longa que se é para diferentes artes, a fazer um diálogo, né? Que cada personagem fala de uma maneira, né? Coloquial. Os personagens ganham vida e aí vai aprender. O fio condutor da trama, você vai aprender os arcos dramáticos de cada personagem, da história. E aí é tudo isso, né, que engloba uma história bem coesa, com uma estrutura perfeita. Então você tem planos de gravar aí umas aulas online aí, distribuir isso de alguma forma? As aulas online eu dou online mesmo. Sim. Ao invés de grupos sim. ou individual. Então, se a pessoa tiver interesse, é só ela te procurar e aí você vai e começa a fazer as aulas, tanto em grupo quanto particular. Eu quero ter aula individual. Eu aviso, a aula individual é muito bom, mas a aula em conjunto é melhor, porque a vivência de um enriquece o outro. Sabe? Bacana. O trabalho do outro é muito essa. Eu falo que eu adoro dar aula porque eu acho que a pessoa tem que estar sempre se reciclando, né? Porque senão para no tempo e no espaço, né? Então, com meus alunos eu reciclo. É assim, eu aprendo com eles e ensino eles a minha vivência. Sim, que bacana. A gente já está no finalzinho, infelizmente o tempo voou. Daqui a pouquinho o Instagram vai cortar a gente. E antes que ele faça isso, eu não gostaria que acontecesse dessa forma, cortar simplesmente. Eu quero muito agradecer, foi uma honra receber você aqui no meu Instagram, dizer que eu estou muito feliz e que essa live ela já vai entrar, vai ficar aí, porque é muito aprendizado, é muita informação, você compartilhar aí uma carreira tão bacana com a gente, ter essa generosidade. Eu te chamei no direct, você me respondeu, assim, foi super gente boa. É emocionante de ver como que nem tudo está perdido nesse mundo nosso. A gente ainda tem muito futuro ainda para a escrita, para os escritores, e pessoas que trabalham como você, Solange, que são generosas. Então eu acho que a gente ainda tem o pessoal perguntou sobre streaming aqui, né? Sobre essa evolução. Eu acho que se a gente souber usar a tecnologia a nosso favor, a gente vai reverter esse cenário aí, que tá a falta de pessoas consumindo conteúdo bacana, né? O pessoal consumindo muito lixo cibernético. Então, se a gente conseguir usar a nosso favor, a escrita ela não está perdida, ela ainda é só o começo, porque tem muita coisa boa a se fazer com a escrita e muito legado a deixar. Então, eu quero agradecer e abrir o microfone para você deixar seu recado aí. Foi uma honra te ter aqui, muito obrigada, e fica à vontade para tecer aí suas últimas considerações. Eu que agradeço, Fran, de estar aqui com vocês.
como eu disse, às vezes eu sou muito tímida, eu tenho mais facilidade no escrever do que me expressar. Mas eu agradeço o carinho de todos, peço desculpas se às vezes eu atropelei você. Nada. Isso jamais. É um pouco da timidez. Eu que agradeço. Muito obrigada, viu, a todos vocês. Gente, siga a Solange nas redes sociais, procure interação com ela, porque ela é muito aberta, ela é muito gente boa. E se Deus quiser, vamos fazer curso com a Solange aí, vamos aprender, vamos beber da fonte. Tá bom? É isso, eu fico por muito aqui. Obrigada, Solange, obrigada, uma excelente noite para você. Tudo de melhor na sua vida. Muito obrigada, gratidão. Obrigada, beijo, pessoal. Beijo para todos. Beijo. Tudo bom, viu? Tchau. Tchau.